Oi, gente do meu canal, hoje mais do canal do Barrias FC. E hoje a gente vai gravar um vídeo. Tô falando de estranho. Hoje a gente vai gravar o vídeo da Copa dos Melhores. Major FC versus Real River. 2-1. Lamas FC versus Monte Ermite. 1-0. Santana versus Atlético FC. 3-1. Aimonde versus Platina FC. 1-0. Antigas FC versus Flamengo BH. 2-2. Lendária FC versus Sport FC. 1-1. Águas Claras versus Brasilas FC. 3-1. Padaria Esporte Clube versus Iago Futebol Clube. 2-1. Palas FC versus Fute FC. 2-1. Chatique versus o Artedrops Clube. 2-1. Barcas FC versus Sonic FC. 1-0. Deixa eu ver aqui. Real Riva, Padaria Esporte Clube, São Paulo, Onça Preta FC tá em último. Teus FC versus Reis FC. 3-2. Clube Natalino versus Bermude FC. 2-1. Comercial FC versus São Paulo Esporte Clube. 1-1. Pilhas FC versus Café FC. 3-0. Cuscuz FC versus Vela FC. 1-0. Barrias FC versus Cosmo FC. 1-0. Só 1-0, Barrias. Só 1-0. 1-0. Você ganhou só de 1-0 da Cosmo. Só de 1-0? É sério isso? Aqui tá o escudo antigo porque eu esqueci de mudar. Aqui desse aplicativo aqui. VCM. Onça Amarela FC versus Pedro L FC. 0-0. Ultras FC versus Plácia FC. 3-2. Real Riva versus Megazeus FC. 2-0. Dos Juventudistas versus Tigres FC. 3-0. Pedras FC Pedras FC versus Loucos FC. 4-4. Os melhores versus Fonte Nova. 1-1. Onça Preta FC versus Wolves United. 3-0, caraca.
Deixa eu ver. Volt FC versus... Voltei com o vídeo. Volt FC versus Major FC. Voltando com o vídeo. Monte Ermite versus Padaria Esporte Clube. 4-2. Brasilas FC versus Aimonde. Caraca! Tenho que falar pro Aimonde. Mano. Lembrando que esse daqui não é meu celular. Por isso que apareceu lá aqueles contatos. Vou avisar pro Aimonde. Voltando com o vídeo. Flamengo BH versus Lendária FC. 1-1. Wartedrops versus Clube Wartedrops Clube versus Santana. 1-1. Sonic FC versus Lamas FC. 2-0. Esporte FC versus Palas FC. Eu ia falar Pelas FC. Palas FC. 3-3. 3-3. Reis FC versus Antigas FC. 1-0. Platina FC versus Comercial FC. 1-0. Fute FC versus Clube Natalino. 3-0. Bermude FC versus Chatique. 3-2. Atlético FC versus Real Riva. 4-4. Iago Futebol Clube versus Cuscuz FC. 1-0. Cosmo FC versus Águas Claras. 0-0. Vela FC versus Pilhas FC. 1-0. Loucos FC versus Barcas FC. 2-1. Café FC versus Onça Amarela FC. 1-0. Fonte Nova versus Teus FC. 1-0. Pedro L versus Ultras FC. 2-0. São Paulo Esporte Clube versus Os Melhores. 2-1. Os Melhores venceu de virada. Ou será que fez 2 gols mesmo? Praças FC versus 2 Juventudistas. Uau! Overs United versus Barrias FC. 0-0. Isso! Segundo lugar! Vamos, Barrias! Tigres FC versus Onça Preta FC.
3-0. Faz o L. Faz o L. Onça Amarela FC. Faz o L. Mega Zeus FC versus Gold FC. 3-2. 3-4. Padaria Esporte Clube versus Sonic FC. 1-0. Palas FC versus Flamengo BH. 2-1. Lendária FC versus Reis. Lendária FC versus Reis FC. Foi 2-1. Foi 2-1. Aimonde versus Comercial FC. 1-1. Cuscuz FC versus Monte Hermite. 1-0. Santana versus Bermude FC. 2-1. Real Riva versus Water Drops FC. 2-0. Clube Natalino versus Sport FC. 1-0. Brasilas FC versus Cosmo FC. 2-2. Chatique versus Fute FC. 1-0. Lamas FC versus Loucos FC. Antigas FC versus Fonte Nova. 2-2. Iago Futebol Clube versus Pilhas FC. Nas Pilhas FC versus Iago Futebol Clube. 1-0. Os melhores versus Platina FC. 1-0. Onça Amarela FC versus Vela FC. 1-0. Águas Claras versus Wolves United. 1-0. Ultras FC versus Café FC. 1-0. Gold FC versus Atlético FC. 2-1. Teus FC versus São Paulo Esporte Clube. 2-1. Teus FC. Ah não, saí do G4. 2 Juventudistas versus Pedro L. 0-0. Barcas FC versus Major FC. 1-0. Onça Amarela FC versus Plácias FC. 1-0. Barrias FC versus Tigres FC. 3-3. G4 de novo. 3-3. Só com um empate. Tô em terceiro lugar. De volta no G4. Pedras FC versus Megazeus FC. 2-1. Reis FC versus Palas FC. 2-0.
Sonic FC versus Cuscuz FC. 1-0. Flamengo BH versus Clube Natalino. 2-2. Loucos FC versus Padaria Esporte Clube. 3-1. Bermude FC versus Real Riva. 2-1. Cosmo FC versus Raimundo. 3-2. Fonte Nova versus Lendária FC. 4-1. Fute FC versus Santana. 2-2. Monte Ermite versus Pilhas FC. 1-0. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Esporte FC versus Chatique. Foi 2-0. Foi 2-1 mesmo.